Olá, pessoal! Meu nome é Tamires Santiago e agora vamos para mais uma aulinha de biologia. Hoje vamos falar sobre as proteínas. Então, o que são proteínas? O que vocês acham que são proteínas? Pois é, as proteínas, elas são formadas por um conjunto de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles se juntam por meio de ligações. E essas ligações são chamadas de ligações peptídicas. E o que seria polipeptídeo? Gente, polipeptídeo é o nome que é dado a uma cadeia longa de aminoácidos. Poli, vários, não é mesmo? Então, vários aminoácidos vai formar uma cadeia chamada polipeptídica, ou ligações polipeptídeo. E a proteína, ela é formada por uma ou mais de uma dessas cadeias polipeptídicas, tá certo? Como vocês podem ver aqui, dois aminoácidos distintos, glicina e alanina, que vai formar uma cadeia de peptídeo por dois aminoácidos e a ligação peptídica. E aí nós temos o glicilalanina. Aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem pelo menos um grupo amina. Tá aí o grupo amina é NH2 e um grupo carboxila, quando você encontra o carbono, duas moléculas de oxigênio e o hidrogênio, ou seja, COOH em sua estrutura. Observe essa figura, pessoal. Nós vemos aí amino, não é? O N central com dois Hs em sua extremidade, ou seja, dois hidrogênio, o radical, né? E também o grupo carboxila, que tem o carbono como central e também tem duas ligações de oxigênio na sua extremidade superior e na sua extremidade inferior tem o oxigênio ligado a mais um átomo de hidrogênio. Importante, uma proteína é um conjunto de no mínimo 20 aminoácidos, ou seja, 20 aminoácidos ou a partir de 20 aminoácidos vai formar uma proteína. Como vocês podem ver aí nessa imagem, vários aminoácidos ligados através de uma ligação peptídea, formando um polipeptídeo, ou seja, uma longa cadeia de aminoácidos que vai formar então a proteína. Tipos de proteínas. Nós temos as proteínas dinâmicas e também as proteínas estruturais. Proteínas dinâmicas é aquela, pessoal, responsável pela defesa do nosso organismo, tá bom? Como, por exemplo, os anticorpos. Os anticorpos que fazem parte do sistema imunológico. Também fazem parte também das proteínas dinâmicas. Elas controla, né, tem o controle do metabolismo, do transporte das substâncias entre as células e também por catalisar as reações químicas. Proteína estrutural se ocupa da estruturação das células e dos tecidos. Nós sabemos que todo ser vivo ele é constituído por células e que as células elas vão formar os tecidos e a proteína estrutural está lá presente. O colágeno encontrado na pele, por exemplo, é um tipo de proteína. Existe proteína também nos ossos e na cartilagem. É um exemplo de proteína estrutural. Classificação. Quanto à sua forma, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma proteína, pode ser proteínas fibrosas e globulares. Essas fibrosas, a maioria das proteínas fibrosas, são insolúveis em meio aquoso e possuem pesos moleculares bastante elevados. E as globulares? Possuem estrutura espacial mais complexas e são esféricas, daí o nome globulares. Geralmente são solúveis em meio aquoso. E a organização das proteínas? Para que suas funções sejam realizadas corretamente, cada proteína deve apresentar uma estrutura espacial específica, ou seja, as proteínas elas não são iguais, elas têm uma estrutura espacial diferente, consequentemente, funções diferentes também. As estruturas de organização proteicas são identificadas como estrutura primária, estrutura secundária,
estrutura terciária e estrutura quaternária. Vamos lá ver. Olha só que legal! Estrutura primária, gente. Olha aí esse primeiro exemplo, a estrutura primária. Como vocês podem ver, aí tem uma sequência de aminoácidos. Assim, são os aminoácidos. E a estrutura secundária. Vamos lá. Estrutura secundária, nós já temos um arranjo um pouco mais complexo de aminoácidos, não é mesmo? Um arranjo espacial da cadeia já em polipeptídeo. Estrutura terciária, nós temos o enovelamento da cadeia polipeptídica. Estrutura quaternária, a montagem das cadeias polipeptídicas, ou seja, a primária ela é mais simples, depois da primária a secundária, e ela, quanto mais ela vai se enrolando, vai mudando a sua estrutura espacial e também a sua especificidade, tá certo? Então, as proteínas nós temos aí diversas, e essas proteínas são justamente formadas por aminoácidos. E essa junção de aminoácidos formando essa proteína, então por isso nós chamamos que essa é uma macromolécula, tá certo? Formada por diversas partículas de aminoácidos, por diversos aminoácidos. A hemoglobina é uma proteína que apresenta 4 subunidades, unidas por um núcleo de ferro. Já o hormônio insulina, olha só, gente, a insulina que é tão importante, ela é uma proteína, ela apresenta 2 subunidades. Funções da proteína no organismo humano. Faz parte da regulação dos hormônios no corpo humano. As proteínas são receptoras, transmitindo os sinais para a célula, desempenhar suas funções vitais, fazem parte da construção de tecidos do nosso corpo, catalisam as reações químicas do organismo por conta do seu poder enzimático. Já ouviram falar de enzimas, não já? Então, enzimas são catalisadoras. E essas enzimas toda enzima é uma proteína, tá certo? Vamos lá para mais algumas funções da proteína no organismo humano. Faz parte de fluidos que são produzidos pelo corpo, como por exemplo o esperma e o leite materno. Ajudam no transporte de substâncias pelas células, como por exemplo o oxigênio. Entendam, o oxigênio ele não é uma proteína, tá bom? Mas aquele que carrega o oxigênio é a proteína. Por exemplo, a hemoglobina, tá bom? A hemoglobina, ela é responsável por levar o oxigênio no sangue. Está presente nos alimentos e através deles fornecem a energia que o corpo precisa. Fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo no combate aos vírus, bactérias, através dos anticorpos. Os anticorpos também são proteínas. Veja aí alguns exemplos de alimentos onde a proteína ela é encontrada. Origem animal, nós temos a carne de frango, carne bovina, leite, queijo, peixes e ovo. De origem vegetal, nós temos a soja, tofu, feijão, grão de bico, lentilha e quinoa. Então, esses são alguns alimentos em que podemos encontrar proteínas, tá certo? Aqueles pessoal aí que faz academia, que gosta aí de comer bastante proteína. Pois é, a proteína, ela fortifica, ela dá energia e também trabalha na construção muscular, tá certo? Mas não pode exagerar também na proteína, porque uma sobrecarga de proteína pode também atacar os rins. Enfim, gente, as proteínas são muito importantes, as proteínas elas estão em diversos alimentos, por isso que a gente diz para vocês e para toda a sociedade a importância de uma alimentação saudável. Como vocês podem ver aí nessa mesa linda e farta, com vários grãos e alimentos como carne, ovos e esses grãos que contêm proteínas. Então agora vamos assistir um videozinho educativo e qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp, tá bom?